Podem sentar-se. Me permitam fazer só uma observação. Vocês devem ficar em pé para a leitura do Evangelho no momento em que o acólito atravessa o missal. O acólito, quando ele atravessa o missal de um lado para o outro do altar, simboliza a vocação universal de todos os povos para a salvação. Ou seja, é a palavra de Deus que deve ser semeada em todos os cantos da terra, norte a sul, leste a oeste. É o Evangelho que se propaga, que se divulga, é a palavra de Deus que é levada, como nós ouvimos domingo passado, pelo semeador que é Jesus e pelos semeadores que somos nós. E o fato de vocês estarem de pé nesse momento significa exatamente que estão dispostos também a evangelizar. Estão dispostos, estão prontos, decididos, encorajados para também levar o Evangelho aonde vocês forem. Não esperem o padre falar o Dominus Vobiscum, não. Levantem-se nesse momento do transporte do missal, porque vai indicar a prontidão do povo também em levar o Evangelho para todas as criaturas. Vai significar que vocês também estão dispostos a colaborar com o crescimento do reino de Deus. Estar de pé significa isso. Também significa que o coração está repleto da caridade, do amor. Porque é o amor que faz a pessoa ter essa coragem, ter essa disposição, esse interesse de evangelizar, de fazer apostolado, de dar bom exemplo. É a sede de Deus que devora o nosso coração e que também faz com que outros sejam também influenciados por esse desejo, né? É como se nós despertássemos nos outros também a sede de Deus. E o amor, quando ele é verdadeiro, necessariamente ele se divulga, ele se espalha, né? Ele se esparrama, ele se irradia. Assim como a palavra de Deus é também uma comunicação do amor de Deus. É o fogo do Espírito Santo que, através de instrumento indigno, é comunicado aos corações, de modo que o fogo vai se espalhar, né? E de fato nosso Senhor disse que o seu desejo era trazer fogo à terra. E Ele queria que esse fogo se espalhasse, se difundisse. A caridade então é o mais importante de tudo, não é? Porque inclusive se não houver caridade, essas minhas palavras são estéreis. O eco aqui vai morrer e não vai ressoar nos corações. Inclusive, se não houver caridade, também na família, na assembleia, no povo, nós corremos o risco de realizarmos apenas cerimônias, ritos, rubricas, exteriores. Podem ser muito bonitas e devem ser bonitas, mas se elas não forem uma reverberação do amor, tudo torna-se fachada, aparência, tudo é apenas um ritual que se cumpre, né? Sem o amor que santifica. É muito importante então o que São Paulo diz, que a caridade é a maior das virtudes. Tanto é que lá no céu ela vai permanecer. E o céu vai consistir nisso. Só isso. Amar a Deus por toda a eternidade. A nossa visão materialista, mundana, né? Muito apegada à terra, talvez até a gente fique um pouco assustado, mas como é que eu vou só amar por toda a eternidade? Isso já é um sinal que nós temos pouco amor, que compreendemos muito pouco sobre o amor. É porque de fato este amor vai se renovar a cada segundo,
por cada visão diferente desta realidade infinita que é Deus, que nem a eternidade é capaz de esgotar. Toda a beleza, toda a grandeza, toda a majestade, toda a glória de Deus vão abrasar o nosso coração, e este amor vai se renovar a cada segundo, sem ser um amor repetitivo, monótono, frio, maquinal, sem ser jamais um amor apenas ritual. Nunca vai ser um amor verdadeiro, porque de fato lá no céu já não vai haver mais fé nem esperança, porque já teremos atingido o objeto da nossa fé, vamos ver a Deus face a face, e já teremos obtido também o objeto da nossa esperança, que é a posse de Deus. Não é isso que nós queremos, possuir a Deus? Não é o exercício da fé que nós estamos fazendo agora? Quando vocês olham o sacerdote e através dele vocês enxergam Jesus Cristo, e através da hóstia que o padre levantar, vocês vão ver Jesus ali escondido, sob as aparências de pão e de vinho. Agora tem que permanecer a fé, agora tem que permanecer a esperança, sempre, e sobretudo a caridade. Essas três é que vão nos levar à glória, né, da visão beatífica. É o que nós esperamos ardentemente, e a nossa fé nos leva ao combate, né, à luta. E a nossa fé também nos move a amar de verdade, tendo paciência, tendo bondade, amor que nos faz sofrer, amor, né, que nos faz chorar, que nos faz aceitar com conformidade as provações de Deus. Como São Paulo diz, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Então é esse o espírito que deve permear, né, a nossa vida espiritual. Aliás, se não houver esse princípio da caridade, né, tudo rui por si só. Tudo, né, se desmorona. É uma espiritualidade de casca, né? Como São Francisco de Sales, ele fala muito bem na introdução à vida devota, que se não houver caridade, a pessoa acaba tendo falsas devoções, e não a verdadeira, que consiste no amor a Deus. E as falsas devoções fazem as pessoas pensarem que são santas, quando se multiplicam com orações vocais, com novenas, ou quando evitam uma gotinha de vinho, diz o santo, né, para poupar a língua de uma bebida, quando na verdade, depois de multiplicar as orações e de evitar uma gotinha de vinho, a pessoa é capaz de viver de maneira rancorosa, guardando mágoa no coração, criticando, falando mal das pessoas, inventando falsas suspeitas. É esse o espírito de caridade? De que adianta, São Francisco de Sales diz, rezar, mas se depois a pessoa não ter um coração caridoso, bondoso, paciente e benigno, de que adianta privar a língua de algo que seria permitido, quando depois a pessoa se permite a usar mal da língua, para poder fazer, né, as coisas mais vergonhosas no meio católico. As coisas mais vergonhosas no meio católico são o espírito de crítica, a falta de caridade, a falta de receptividade, a falta de fraternidade, no bom sentido da palavra, que nos leva a amar o irmão por amor a Jesus Cristo. É óbvio que vamos amar o irmão por amor a Jesus Cristo. É óbvio. Se é a caridade de Deus que nos santifica, é Deus que vai fazer com que a gente ame o próximo por amor a Ele. É Ele mesmo que vai nos capacitar para isso. Porque a caridade é um dom, é Deus quem nos dá. E todos nós somos mendigos da caridade e precisamos reconhecer que não temos suficiente. E aí devemos implorar insistentemente que Deus aumente no nosso coração esta virtude tão importante. Virtude teologal, que se refere a Deus. E virtude também que se refere ao próximo.
E não deixe de ser teologal por causa disso, porque o próximo é o outro Cristo. É amar a Cristo, é amar a nosso Senhor. Por amor a nosso Senhor, saber suportar, ter paciência, perdoar e viver, portanto, a harmonia da paz verdadeira, que é aquela que Jesus Cristo nos dá. O mundo não pode dar essa paz, pois o mundo, ele vive aí nessa desordem. O mundo vive esse antivalores, né? A inversão dos valores, e para eles, para os mundanos, tudo é permitido, e por uma falsa noção de amor, né? As pessoas fazem o que bem entendem. E se contradizem, né? Se contradizem. Porque o amor é livre, aí a pessoa pode amar o outro de maneira desordenada, mesmo que seja contra a natureza, contra a vontade de Deus. E as pessoas divulgam esse falso amor. Amor humano, amor mundano, amor carnal, amor interesseiro. E aí, com esse falso amor que estraga o coração, a pessoa já não vê importância, né? Se ela comete um aborto, por exemplo, aí não é falta de amor, não. É exatamente esse amor pelo qual a pessoa entende que tudo vale, né? Aí ela chega ao extremo de matar a vida de um inocente. E sem sentir escrúpulo por isso. É bem verdade, meus amados irmãos, que graças a Deus nós temos consciência disso, né? Nós não nos deixamos influenciar por essas falsas noções do amor. Mas, no entanto, é preciso a gente vigiar e perceber como que nós estamos distantes de um amor verdadeiro, de um amor profundo, de um amor benigno e paciente de que fala São Paulo, não é? E São Paulo, meus amados irmãos, ele com toda razão poderia escrever essa passagem belíssima lá da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, poderia escrever como um mestre que ensina, pois ele exatamente viveu tudo isso. Vocês se lembram de domingo passado, aquela leitura enorme em que São Paulo se defendia diante dos irmãos das calúnias que ele sofria e falava dos sofrimentos que ele teve, dos açoites que recebeu, das viagens, dos jejuns, das vigílias, da fome e da nudez, as prisões, tudo ele sofreu por amor, e por amor ao Evangelho, por amor à igreja, por amor à salvação das almas, ele precisou se defender das calúnias dos seus inimigos. Mas nem por causa disso deixava de amar os próprios inimigos, e deu a sua vida por eles. É por causa desse amor que São Paulo viveu, que nós escutamos no domingo da Septuagésima, São Paulo dizer que também corre, não como ao acaso, não sem sentido, mas colocando o foco na meta, né, que é alcançar a coroa incorruptível da glória do céu. E é exatamente pelo amor que ele tinha no peito, é que fazia ele reduzir o seu corpo à servidão, fazer penitência, não é? Porque ele tinha medo de pregar a salvação para os outros e ele mesmo ser reprovado. São Paulo pode falar com toda a autoridade, né, sobre a caridade, porque ele viveu isso na pele. Ele experimentou as provações de Deus, lutou, foi um grande atleta de Cristo e mostrou de fato que amava. Amou tanto, né, que chegou ao auge da perfeição, quando pôde dizer: eu estou crucificado com Cristo, né? Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. As coisas do mundo eu as reputo como esterco, lixo, em comparação ao amor de Cristo, que ele pôde compreender passo a passo, até chegar à compreensão perfeita na glória do céu. Até que ele, de fato, né, esteve lá, foi arrebatado, mas não pôde escrever e descrever, né, as maravilhas que os seus olhos viram, que os seus ouvidos ouviram. Ele reconhece que é fraco e também progride paulatinamente, porque
Houve um tempo em que ele era criança, mas depois ele tornou-se homem feito. E é esse o processo. Demora, viu? Não desistam. É um dia de cada vez. Mas a meta a gente vai alcançar com o auxílio da graça de Deus, porque a caridade vem através da graça. A caridade é um dom que acompanha o dom da graça, né? E essa graça que nos dá a caridade, nos move para Jesus Cristo. E se a gente vê o exemplo de São Paulo, que teve um coração ardoroso, cheio de amor, como que nós, não deveríamos, como que poderíamos olhar para Jesus Cristo, com muito mais razão, pois nosso Senhor deu a maior prova de amor morrendo por nós. E é exatamente isso que ele fala hoje no Evangelho, de São Lucas, capítulo 18, quando ele já vai anunciar a sua paixão pela terceira vez. E como os apóstolos ainda não entendiam essa linguagem, era para eles obscura, o quê? A linguagem do amor. Como que os apóstolos eram imperfeitos? E como que depois eles tiveram medo, fugiram? Como que os apóstolos só obtiveram o amor perfeito no Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja? E como que mesmo depois de Jesus preparando os apóstolos, falando para eles 3 vezes que ele seria entregue nas mãos dos gentios, e os apóstolos mesmo assim não compreenderam, e Jesus de fato disse que as profecias deveriam se cumprir, que o Filho do Homem deveria ser entregue nas mãos dos pagãos, dos romanos, para ser maltratado, para ser flagelado, para ser insultado, para receber cusparadas no rosto, para ser morto. Ou seja, nosso Senhor foi entregue nas mãos dos pagãos. Mas por quem? Pelos judeus. E a gente vê aqui as maldades, Ambas maldades significam a que ponto o homem pode chegar. Os ignorantes, que flagelaram Jesus sem saber, mas os escribas, os fariseus, os doutores da lei, que sabiam quem era o Cristo, e se fecharam para a fé e para o amor, e por isso o pecado deles é maior. E no entanto a maldade permanece, porque nós, que depois de termos conhecido, estudado, aprendido tudo isso, fazemos as mesmas coisas, e somos piores do que os judeus, piores do que os ignorantes. E se é que nós poderíamos acrescentar dores a Cristo na sua paixão, como se nós não pudéssemos, na verdade, porque Jesus teve dores num auge que não é mensurável. Mas se nós pudéssemos acrescentar uma dor a Jesus Cristo, é a dor da ingratidão dos seus amigos, da traição daqueles que dizem amá-lo, aqueles que não correspondem ao seu amor, mesmo depois de terem conhecido a Jesus Cristo. Então, de fato, nós não podemos medir a dor de Cristo, porque nós não podemos medir o seu amor. É isso que diz São João d'Ávila. E São João d'Ávila diz também que não é herói, não apresenta bravura aquele que leva muitas chagas no corpo, mas senão aquele que as leva com paciência e com amor. E é isso que nosso Senhor fez por nós. Se entregou livremente para nos dar o amor que Ele nos comunica através da sua vida, morte e ressurreição. Para terminar, e o ceguinho do Evangelho somos nós, que diante de Cristo não compreendemos ainda profundamente o seu amor. Somos cegos. Mas olha que o ceguinho, mesmo cego, ele gritou: Jesus, filho de Davi. Nós também, mesmo cegos, devemos continuar gritando e pedindo ao nosso Senhor que se compadeça de nós. Como que nosso Senhor é bom, Nosso Senhor ainda pergunta: o que você quer? O que queres que te faça, Que bonito. Nosso Senhor se
abre totalmente e quer oferecer a nós o que nós quisermos pedir a Ele. Aí nós vamos fazer essa oração, é uma ejaculatória. Ut videam, 2 palavras em latim. Ut videam, Senhor, que eu veja. A gente pode repetir isso muitas vezes, é uma ejaculatória. Na hora da bênção do Santíssimo, lá em Lourdes, os doentes, todas as pessoas dizem: Senhor, que eu veja. Quando o padre levantar a hóstia na consagração, diga isso: Senhor, que eu veja. Não é que eu te veja na hóstia, não. Não, eu não quero perder o mérito da minha fé. Eu quero ver Jesus face a face só no céu. Senhor, que eu veja o quanto o Senhor me ama. Que eu entenda, Senhor, o grau do amor que o Senhor tem por mim, tanto quanto possível, né? Mas que eu entenda mais profundamente, mais e mais. Senhor, fazer que eu veja a maldade do meu coração, a minha mesquinhez. Fazer que eu veja a feiura do pecado e o quanto eu devo rejeitá-lo, afastar ele de mim, afastá-lo de mim. Vamos pedir essa graça então a Nossa Senhora, que ela nos aproxime de Jesus e que nós peçamos a Jesus a graça de ver o amor que Ele tem por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.